O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nesta semana estamos continuando aquele belíssimo diálogo de Jesus com Nicodemos, que o evangelista São João nos está relatando. Cada dia um pedacinho, mas é um diálogo muito interessante entre Jesus e este chefe de povo que fazia parte do Sinédrio, como se fosse um senador do povo de Jerusalém, que é admirador de Jesus, mas por medo dos colegas que perseguiam Jesus, procura Jesus de noite. E aí, no terraço da casa, naquele silêncio da tarde, os dois dialogam amavelmente e Jesus faz revelações maravilhosas. Hoje nos dá uma revelação muito importante que nós que temos a fé cristã podemos até entender melhor, mas que os judeus que não queriam acreditar em Jesus rejeitam radicalmente. A primeira revelação, que Jesus fala que ele veio do céu. Por isso, sendo que é uma pessoa que vem do céu, ele fala coisas do céu. Mas nós que somos aqui na terra, falamos de coisas da terra, é porque é muito difícil, diria impossível, que nós conseguíssemos entender as coisas celestiais, que são completamente diferentes das coisas da terra. É outro mundo. Para nós podermos penetrar no segredo, na profundidade das verdades do céu, de outro mundo, portanto da eternidade, nós deveríamos ter uma inteligência não terrena, uma inteligência maior. Até quando estiveram pisando este chão na terra, nós não podemos entender as coisas do céu. Às vezes as pessoas se queixam.
Se for verdade tudo aquilo que a igreja fala das coisas celestiais, do paraíso, aí, do reino de Deus, alguém que já foi para lá, por exemplo, os santos, poderiam voltar alguma vez para contar-nos o que é este céu, o que se faz, como se vive. Nunca eles aparecem. Quando Nossa Senhora, por exemplo, apareceu várias vezes, ela não fala, não conta como é que se está e se vive lá no céu. É claro que os santos, nem que viessem aqui nos contar as coisas celestiais, não vão conseguir falar. Por quê? Vão falar de coisas que nós não vamos entender de jeito nenhum. O mesmo São Paulo, o grande apóstolo São Paulo, depois da conversão, teve o privilégio, como ele conta nas cartas dele, o privilégio de ser elevado para a contemplação do céu. E ele conta que não dá, por quanto ele procurasse de expressar em linguagem humana o que ele viu lá no céu, ele não consegue. Então renunciou. Esta é a realidade. Como é que nós, então, cristãos, até quando estivermos na terra, podemos aceitar estas coisas, verdades maravilhosas, que Jesus, que é Deus que está no céu, veio aqui para nos trazer, para que nós aceitássemos? Há uma realidade que só Jesus podia fazer. Ele nos comunicou o Espírito dele, o Espírito Santo. O Espírito Santo não explica as coisas celestiais, porque sabe que nós não vamos entendê-las, mas nos comunica uma ciência, que é ciência verdadeira, só que não é terrena, que é a ciência da fé. Nós aceitamos tudo aquilo que Deus comunica através da igreja e acreditamos, sem entender. A fé é uma verdadeira ciência que capacita a nossa pequenina inteligência, não de entender, mas de aceitar verdades superiores, e nós dizemos: isto é verdade assim. Embora a gente não vê, não entende, porque a Deus nada é impossível, mas um dia nós vamos entender melhor e contemplar estas verdades. Um pequeno exemplo. A igreja, seguindo Jesus, ensina na hóstia consagrada durante a Santa Missa, aquele pão não é mais pão, é o corpo de Jesus vivo ressuscitado. E aquele vinho não é mais vinho, mas é o sangue de Jesus ressuscitado. E quem o recebe, recebe e come Jesus vivo. Isto nós acreditamos e continuamos recebendo. Entendemos esta coisa. Algumas vezes nós vimos a Jesus vivo que vem para nós e se entrega a nós. Não, mas nós acreditamos igualmente. E a gente se ajoelha perante o Santíssimo Sacramento, adorando a Ele, acreditando que Ele está presente, que o verdadeiro Jesus, o Criador do mundo, é nosso Redentor. Para nós não é difícil fazer esta aceitação, reconhecimento e adoração, sem entender. Agora é o tempo da fé. Vai chegar a eternidade da contemplação. Esta fé que nos sustenta, que nos acompanha, quando chegamos na porta do céu, a fé termina e começa a contemplação. Pronto, é problema de tempo, mas vamos entender, contemplar e nos regozijar destas verdades.
Isto que Jesus estava tentando de dizer, explicar a Nicodemos e hoje para nós também. Então nós agradecemos a Jesus que veio trazer realidades não terrenas, mas realidades celestiais. Mas ele nos fala disto, isto é, de coisas, de acontecimentos, que nós chamamos sacramentos, que acontece aqui na terra, que lá no céu não acontece mais, acontece na terra. Por isso, embora não entendidas por nós, são coisas que estão no nosso meio. Todo sacramento acontece na terra, acontece em nosso favor. Gesto de amor misericordioso de Deus que quer nos acompanhar, nos santificando, preparando-nos e para nos levar para a vida eterna. Todos os sacramentos nos dão a vida eterna. Isto acontece aqui, sem contemplar. Aumentemos esta fé. A segunda coisa, a revelação que Jesus faz, maravilhosa para nós, quem é que nos garante que tudo aquilo que nós estamos acreditando, que todo sacramento que nós celebramos, de verdade, são fonte de vida eterna? Aí a nossa fé, esta ciência superior que Jesus nos comunica com o Espírito Santo, nos dá uma garantia que Jesus é a verdade. É Jesus o nosso Salvador. Nós, acreditando em Jesus, aceitando a Jesus, aceitamos a vida. Esta revelação é extraordinária. Quem estiver com Jesus não cai no erro. Quem estiver com Jesus não cai na condenação. Quem estiver com Jesus tem a salvação e a vida eterna. Jesus diz isto a Nicodemos. Não sei se Nicodemos entendeu alguma coisa. Sendo que ele tinha para Jesus uma grande admiração, e nunca encontrou em Jesus um defeito, mas sempre maravilhas, ato e gesto de bondade, de solidariedade, através da palavra e dos milagres que Jesus fazia. Nicodemos, sem entender muito, mas ele aceitava esta revelação de Jesus. E Jesus acrescenta ainda: quem não quiser me receber, rejeita a vida eterna. E esta afirmação é algo impressionante, mas no mesmo tempo preocupante, porque tem muitos neste mundo em que vivemos que rejeitam Jesus, não quer reconhecê-lo, não quer reconhecê-lo como Salvador, como Redentor, como verdade. Querem acreditar em outras teorias mais agradáveis provisoriamente para a ambição e o orgulho humano e rejeita Jesus. Jesus disse: eu não condeno a ninguém, porém, quem me rejeita se autocondena, porque eu sou a vida. Quem me aceita, então, possui a vida eterna. Quem me rejeita, joga fora a vida eterna. Jesus não condena ninguém, porque ele veio para salvar, não para condenar. Se alguém, usando o termo que nós, entre a linguagem popular, nós sempre falamos, se alguém vai para o inferno, vai, acha que no inferno existe, e vão muitas pessoas. Foram condenadas por Deus. Será que Deus é tão cruel? Que Deus é tão injusto? Que Deus é tão maldoso? Que tem a coragem de mandar alguém para o inferno? Que é criatura dele.
Deus não faz isto e nunca faz isto. Mas alguém vai. E como é que vai? Ele que queria. Não quer Jesus. Rejeito Jesus da minha vida. Não quero. Se você não quer Jesus, Jesus é a vida eterna. Então você fica na morte eterna. Esse é o inferno. A morte eterna. O lugar das trevas, da morte, onde não haverá nunca a vida. E, portanto, isto nós chamamos inferno, a ausência de Jesus. Não quer viver com Jesus. Alimentemos a nossa fé, caríssimos irmãos, que nós recebemos não porque compramos. Nós damos uma adesão, humildemente reconhecemos, dizendo: Jesus, eu não entendo muito estas coisas, mas sendo que tu és a verdade e não nos quer enrolar e não podes dizer a mentira, nós acreditamos naquilo que tu estás dizendo. Nós queremos aceitar tudo o que está dizendo, nós queremos ficar contigo. Se nós perseverássemos ficando com Jesus a vida toda, apesar da nossa fraqueza e apesar que a nossa pequena inteligência não consegue entender, penetrar nesta revelação de Jesus, mas a nossa confiança nele é suficiente para nós termos alegria no coração, que é fruto do Espírito Santo, de estar na verdade e de estarmos caminhando para a revelação definitiva na contemplação destas verdades que vão se transformar na nossa glorificação e na nossa felicidade eterna, que é a vida eterna. Perseveremos nesta fé, peçamos a Jesus quando estamos meio fragilizados nisto. Jesus, aumenta a minha fé, é pequeninha, mas aumenta a minha fé, e Ele sempre escuta esta nossa oração, este nosso apelo de confiança. Perseverando, a gente vai alcançar a vitória final. Que Jesus aumente a nossa fé e Nosso Senhor interceda sempre em nosso favor como mãe, para que não percamos o caminho, não percamos a cabeça pelo orgulho humano de nos afastar de Jesus. A vida continua, corre, vai ao encontro da morte do corpo, mas nós estamos indo ao encontro da vida eterna, que Jesus foi lá no céu nos preparar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.